Olá, pessoal. Estamos de volta para mais uma aula, ok, pessoal? Nesta manhã nós vamos estar falando sobre figuras musicais. É o tema da aula de hoje. É a nossa quinta aula de teoria musical. E nós aí vamos estar trazendo aí a definição de figuras musicais, notas musicais, né? Trazendo aí alguns conceitos. E para aí nós começarmos, né, dando início, definição. Vamos dar aí a definição dessas figuras musicais. As figuras musicais, pessoal, elas foram criadas devido à necessidade de se representar as diversas durações dos sons musicais, ok? E o que são notas musicais, né? Ou figuras musicais, aquelas famosas figuras que nós aprendemos aí em nossa primeira aula, quando nós ali falando dessas figuras, a semibreve, a mínima, a semínima, a cocheia, a semicocheia, são símbolos que representam o tempo de duração das notas musicais, ok? Então, notas musicais ou figuras musicais são símbolos que representam o tempo de duração das notas musicais. Em notação musical, pessoal, vocês vão perceber, notar que na música em geral, nós trabalhamos muito com símbolos, elementos, né, assim, para representar, né, vamos dizer assim, os diversos sinais musicais que tem na música. E as figuras musicais também são um desses símbolos. E nós vamos aprender que as figuras, né, musicais ou notas musicais, elas podem ser divididas em até três partes. Olha só o que eu disse, pode ser dividida em até três partes, conforme a ilustração que eu vou estar dando aqui no quadro agora. Por que podem? Isso quer dizer que nem todas as figuras musicais ela têm a mesma formação. Vocês vão notar que ao longo da nossa explicação, da ilustração que eu vou estar colocando aqui no quadro, que elas têm formas diferentes. Então, eu vou desenhar aqui uma figura com três partes, ok? Eu coloquei uma figura com três partes. Uma, duas, três partes. Quais são as partes dessa figura? A primeira parte da figura é a cabeça, né? Vocês vão ver que as figuras elas são formadas, tem a cabeça. Depois, qual a outra parte da figura? A segunda parte da figura. Esse tracinho aqui na vertical nós chamamos de haste. De haste. E por último, em terceiro, esse sinalzinho aqui em cima, né, que é outra parte que forma a figura, nós chamamos de colchete. E daqui aí originou a palavra colcheia. O colchete também nós podemos dar outro nome a ele, pessoal, chamado de bandeirola, ok? Então, são essas aqui as três partes que se formam a figura: cabeça, haste e colchete. Cabeça, haste e colchete, ok? Os símbolos das figuras eles são usados para representar a duração dos sons a ser executado. A duração das figuras musicais elas vão depender da fórmula de compasso e do andamento da música, ok? No início, né, da pauta musical, depois do sinal de claro, vocês vão aprender, né, na próxima aula, na nossa sexta aula, que a gente vai começar a falar sobre compassos simples. E ali tem um assunto onde nós vamos falar sobre essas fórmulas de compasso. Então, essa duração, né, das figuras musicais, ela vai depender da fórmula de compasso e do andamento da música, ok? Então, vamos aqui estar colocando as figuras musicais. Eu vou estar aqui dando alguns exemplos básicos de representação das figuras. Então, pessoal, nós temos a semibreve,
a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. Então, nós temos essas 7 figuras, né? Na música, nós aí, na notação musical, nós trabalhamos com 7 figuras, a saber, a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifúsica. Na música, nós tomamos aí como referência a figura da semibreve, que atualmente é a figura de maior valor, ok? Então, as figuras, nós temos aqui, entre elas, nós pegamos a semibreve como referência, para lhe mostrar que ela é a figura de maior valor, é a figura que é tomada aí com a divisão proporcional dos valores. Né? Eu costumo sempre aí dar um exemplo para poder explicar como que vai se discorrer e essa divisão das figuras. Né? Eu pego o exemplo da pizza. Imagine, pessoal, né? E a semibreve uma pizza. Então, ela vai ter aí o número que representa ela, o número 1, um inteiro, porque ela é a figura que é tomada como a figura de maior valor, maior proporção, ok? Então, é o número 1. E se aí eu pego essa pizza, chegou um amigo, um conhecido, eu vou dividir essa pizza em 2 partes iguais. Então, o número 2 aqui vai para a mínima, a figura mínima. Isso quer dizer que eu vou precisar de 2 mínimas na soma para se ter uma semibreve. Depois já chegou mais 2 amigos. Agora houve a necessidade de eu repartir essa pizza em 4 partes iguais. Então, o número 4 aqui representando a semínima. O que quer dizer com isso? Uma fatia, né, dessa pizza aqui representa a semínima. Por isso, dentre as figuras, nós pegamos aí a semínima dizendo que ela é a figura que é tomada como unidade de tempo, porque ela só tem apenas um tempo de pulsação. Então, uma semínima, né, que aí vai ser tomada aí para representar essa unidade de tempo. Aí, dando prosseguimento, chegou mais 4 colegas, aí houve a necessidade de dividir essa pizza em 8 partes iguais. Depois foi chegando mais outros amigos, né? Tomaram conhecimento que nós estávamos ali na pizzaria comendo uma pizza. E houve a necessidade de dividir essa pizza em 16 partes iguais. Né? Logo chegaram mais 16. Aí houve a necessidade de dividir essa pizza, uma pizza gigante, uma pizza família, em 32 partes iguais. E aí, por último, aí nós encerramos aqui, chegou mais 32 pessoas. Aí houve a necessidade de repartir essa mesma pizza em 64 partes iguais. Então, pessoal, observe, você vai notar que uma figura é o que vale a metade da outra figura, ok? A mínima que vale a metade da semibreve, a semínima que vale a metade da mínima, a colcheia que vale a metade da semínima,
a semicocheia equivale à metade da cocheia, a fusa equivale à metade da semicocheia, a semifusa equivale à metade da fusa. Sempre uma figura vai corresponder, vai ter aí como referência sempre aí equivalendo à metade da outra figura, ok? Eu vou aqui estar dando aí mais um exemplo, pessoal, sobre falando das figuras, as figuras de som. A semibreve, vou colocar aqui, semibreve, a mínima, a semínima, a cocheia, a semicocheia, ok, pessoal? A fusa e a semifusa. Vamos fazer uma análise aqui das 7 figuras, né, que nós temos na nossa grafia musical. Note que nós começamos na aula falando que as figuras elas podem se dividir em até 3 partes, ok? E temos ali falando das partes das figuras, que a figura ela é formada pela cabeça, a haste e o colchete. Então, quando nós falamos dizendo que ela pode, né, isso significa que nem todas as figuras têm a mesma formação. Como vocês podem ver aqui, a diferença de uma figura para outra. Observe que a semibreve ela é formada apenas por um membro, né, desse corpo que forma a figura, que é a cabeça. Em seguida, a mínima ela é formada por 2 partes, a cabeça e a haste. Em seguida, a semínima ela também é formada por cabeça e a haste. Mas eu gostaria que a partir desse momento vocês olhassem bem para as demais figuras e atentassem para um pequeno detalhe aqui que é importante. A partir da semínima, todas as figuras aqui, a cabeça está em negrito. Observe que a cabeça está em negrito, ao contrário da mínima e da semibreve, que a cabeça, né, está em branco, ok? A cabeça das figuras aqui estão em negrito. E o que vai diferenciar na formação dessas figuras aqui, pessoal? É a quantidade de cochetes. Observe que a semínima e a cabeça está em negrito, ela tem haste, assim como a mínima. Mas há uma diferença de uma para outra aqui. A cabeça da figura está em negrito. Aí, prosseguindo, a cocheia ela é formada aqui por essas 3 partes, cabeça, haste e colchete. Então, note que aqui a colcheia ela é composta, ela tem um colchete. A semicocheia ela tem cabeça, haste e ela possui 2 colchetes. Depois nós temos aqui a fusa. Pessoal, a fusa ela tem cabeça, ela tem haste e 3 colchetes. E por último nós temos aqui a semifusa, também composta de cabeça, a haste e 4 colchetes. Ok? Um outro detalhe importante também que nós temos que passar aqui para vocês é quanto da escrita, quando ele vai se escrever essas figuras, partindo aqui da cocheia, semicocheia, fusa, semifusa, que são figuras que vêm acompanhadas do cochete. Então, quando nós temos mais de uma cocheia, 2, 3 ou até mesmo 4 colcheias, nós podemos fazer o quê? Substituir o cochete, pessoal, por barras. Aí vai ficar dessa forma, ok? Nós aqui substituímos o cochete por barras. E eu aqui, o que nós fizemos? Unimos as figuras, ok? Nesse caso aqui, a cocheia. Digamos se tivesse assim separado lá, um grupo de 4 cocheias, ok? Com cochete. Então, na música nós temos aí as formas, as diversas formas e facetes
para estar escrevendo as figuras musicais, esses símbolos na pauta musical. E um deles ele está substituindo o cochete por barras e assim está fazendo a união dessa figura. Pode ser um grupo de 4 figuras ou até mesmo um grupo de 2 figuras, né? Nós vamos estar aí substituindo o cochete por barra. E isso daqui tanto vai servir para as cocheias, se é uma barra, então note que está falando aqui do grupo de cocheia, 4 cocheias, porque só tem uma barra. Lembrando, a cocheia ela só tem um cochete. Agora, se for 2 barras, pessoal, pegando assim na parte superior, né, da outra, 2 barras, então logo nós entendemos que se trata da semicocheia. Então aqui nós teremos um grupo de 4 semicocheias. E se for 3 barras? Se for 3 barras, aí já se trata, né, da fusa. Por quê? A fusa ela tem 3 cochetes, ok, pessoal? E por último, se for aí 4 barras, aí encerramos aqui fechando com a semifusa, porque a semifusa ela possui 4 cochetes. Então nessa união, nessa fusão das figuras, ela vai possuir o grupo de 1, 2, 3, 4 barras, ok? Nós não poderíamos passar por despercebido e estar falando também das figuras de pausa. O que são as figuras de pausa? São períodos de silêncio. As pausas também, pessoal, elas necessitam de uma simbologia para representá-las. Então, agora aqui nesse momento, eu vou estar colocando aqui na parte inferior de cada figura as figuras de pausa. As figuras musicais, aqui a semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheia, fusa, semifusa, nós costumamos dizer que são figuras positivas. Por quê? Positivas, figuras de som, que no momento em que a gente ali lê uma partitura e vê essas figuras na partitura, logo vai haver som, ok? Enquanto que as pausas, quando a gente vê a pausa, que são períodos de silêncio, naquele momento ali vai haver um período de silêncio na música. Então, a semibreve, ela tem a pausa que representa ela, a pausa de semibreve. Note que eu estou colocando um tracinho aqui em cima da figura de pausa, né, simbolizando como se ela estivesse na pauta musical. A pausa de semibreve, ela fica abaixo da 4ª linha da pauta. A pausa de mínima, ela fica sobre a 3ª linha da pauta. Aí depois, logo em seguida, nós temos a pausa de semínima, a pausa de cocheia, a pausa de semicocheia, a pausa de fusa e a pausa de semifusa. Ok, pessoal? Então, note aí que para cada figura musical, cada figura de som, elas vão ter também as suas figuras de pausa, ou seja, as figuras que representam período de silêncio na música. E voltando aqui, frisando que essa duração de tempo das figuras, ela vai depender da fórmula de compasso que estiver colocado no início da pauta. Ok, pessoal? Então aqui nós encerramos aí a nossa 5ª aula de teoria musical, onde aqui nós falamos, né, das figuras musicais, né, como que é a formação dessas figuras musicais, que é importante, né, o músico aí saber, né, da existência dessas figuras e como que elas vão funcionar ali dentro de uma partitura, ok? Desde já eu agradeço a todos mais uma vez, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até logo.